Então hoje nós vamos falar sobre o tempo. O tempo. E para a gente ilustrar, como sempre, eu trago aqui uma passagem da Bíblia, bem conhecida de todos nós, que fica lá em Eclesiastes 3. Tá? Eu vou ler, depois eu vou falar um pouquinho sobre o tempo, e aí vocês vão compartilhar a ideia de vocês, o desabafo de vocês. Vocês estão achando que estão muito tempo aqui, pouco tempo aqui, né? E aí vocês vão falar sobre o tempo, tá bom? Vamos começar. Eclesiastes 3. Há tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar o tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo que trabalha? Tenho visto o trabalho de Deus, que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida, fazer o bem. E também que todo homem coma, beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto se faz para que haja temor diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que já passou. Até aqui. O tempo que a gente fala, tempo de Deus, que a gente tanto fala, será que é o mesmo tempo nosso? Eu estou limpo há um tempo. Estou limpo há 12 anos. Mas na época que eu estava na clínica, eu pensei que o tempo não ia passar. Eu jamais imaginaria que hoje eu seria um empresário, que estaria aqui como terapeuta. Porque quando eu cheguei, só para vocês terem uma ideia, eu fugi na primeira semana da clínica. Isso no ano de 2013, nesta mesma clínica que vocês estão aqui. A primeira semana eu fugi. No primeiro mês, eu queria saber de tudo, menos desta porcaria de NA, que eu não sabia nem o que era. Eu estava com a mente completamente fechada. Eu estava completamente na negação. Eu não queria saber de nada. Eu só queria saber de sair. E olha que eu que pedi para vir para cá. Só que a minha família, eu não tinha alternativa, eu não tinha para onde ir. Minha família não ia me querer mais se eu saísse antes do tempo. Então eu tive que dar tempo ao tempo. Eu tive que me preparar psicologicamente. E dentro da clínica eu li muito. Dentro da clínica eu aprendi muito. Mas o tempo, pessoal, é incrível o que Deus pode fazer. Porque Deus pode mudar a sua história em um minuto. Assim como se você quiser, você pode atrasar a sua vida em um minuto. Em um acesso de raiva, você pode ter raiva, bater em alguém, a pessoa cair, tacar a cabeça no chão. E você nem tinha intenção de matar ela, mas você matou. E aí? Por causa de uma raiva, por causa de um segundo. O tempo é assim. Às vezes, por causa de uma raiva, em um minuto você perde uma vida. Então tem aquele ditado que diz, né? É melhor perder um minuto da vida do que a vida em um minuto. Então a gente precisa ter muita calma, serenidade. Todos os dias nós fazemos a nossa oração da serenidade.
Senhor, me dá coragem, né? Me dá serenidade, coragem para fazer aquilo que eu posso fazer e a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar. Tem coisas que é só com o tempo. Tem coisas que nem o tempo vai resolver. Mas qual é o tempo de Deus na nossa vida? O que é que eu estou fazendo com o meu tempo? Essa é a pergunta principal. Eu estou crescendo, eu estou evoluindo no tempo que Deus está me dando? Porque a gente tem mais tempo aqui do que nunca. Lá fora a gente estava sem tempo. Às vezes a gente pegava todo o nosso tempo e ia usar drogas. Às vezes a gente pegava todo o nosso tempo e ia fazer coisas que não presta. Mas aqui a gente não está usando droga. A gente tem um bocado de tempo. E o que é que a gente está fazendo com o nosso tempo? O que foi que eu fiz com o tempo que Deus me deu e que acabou me trazendo para cá? E qual é o planejamento do tempo que eu ainda tenho, que eu ainda penso ter, porque tudo está nas mãos de Deus. O que é que eu vou fazer com o meu tempo daqui para frente? Será que eu ainda tenho reserva? Será que eu ainda quero usar droga? Qual é o tempo que eu tenho? Porque se todos estão aqui, todos tiveram livramento de Deus. Todos, eu tenho certeza. Que todos estão aqui por um livramento. Podia ser morto por uma facção, podia ter sido preso, podia ter sido morto, podia ter sido uma overdose, podia ter sido, sabe, acontecido tantas coisas, uma queda, bêbado, você cair, tacar a cabeça, podia ter morrido, tantas e tantas coisas que poderiam ter acontecido na sua vida, mas você está aqui, porque Deus quis que você estivesse aqui, e esse é o tempo de Deus. Só que precisamos pensar e parar e pensar o que é que a gente está fazendo do nosso tempo e o que é que eu estou planejando para o tempo que ainda tenho de vida. Porque o tempo que passou não volta. Precisamos entender que a gente não precisa... Quando a gente tem um carro, a gente olha mais para frente do que para trás. A gente olha para trás só de vez em quando. Porque se a gente ficar olhando para trás o tempo todo, a gente vai ter depressão. A gente vai ter depressão. E a luz do carro, ele só ilumina até ali, ó, 20 metros. A gente não precisa ficar querendo saber qual é o final da estrada, não. A gente precisa dirigir bem os 20 metros para que o carro não bata. Porque se a gente ficar olhando lá para o final da estrada, a gente vai bater. Então, se a gente olhar o tempo todo para o final da estrada, a gente vai ter ansiedade. Então, se a gente vive no futuro, a gente tem ansiedade. Se a gente vive no passado, a gente tem depressão. O excesso de passado é depressão, na certa. E o excesso de futuro é ansiedade. E a gente é chamado para viver o agora. Para pensar o agora. O que é que eu estou fazendo com o meu tempo agora? Porque esse tempo todo você está pensando no futuro, você nunca vai estar vivendo. Vai estar o tempo todo lá no futuro. Ah, o que é que eu vou fazer amanhã? Aí eu acordo, o que é que eu vou fazer no almoço? No almoço, o que é que eu vou comer na janta? Na janta, como é que eu vou dormir? Quando vai dormir, já pensa no dia de amanhã. E nunca vive. A vida é agora. Então, a grande pergunta que eu tenho para deixar para vocês, e eu vou ser breve, é: o que estamos fazendo com o nosso tempo agora? O que eu estou fazendo com o meu tempo? O que eu estou fazendo com a minha vida agora? Quais são os meus planos para o tempo que eu tenho? E como eu posso aproveitar melhor o meu tempo? Só por hoje.